Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se ela caiu aqui, pelo menos para mim não está aparecendo mais a Não está Mércia. aparecendo aqui. Tem um Vou aguardar contato dela? Sim. Eu vou falar com ela aqui no pessoal. Provavelmente caiu e voltou. Tá como Fernanda Souza. Isso mesmo. Consegue? Boa tarde a todos. Dá para me ouvir bem? Dá sim. Beleza. Meu nome é Mércia, sou enfermeira de formação, atuo essencialmente na atenção primária à saúde. Então, deixa eu voltar o vídeo aqui, que eu tinha caído. Atuo essencialmente na atenção primária, onde parte desse processo todo de prevenção, de tratamento do HIV/AIDS acontece, né? Hoje nós temos a proposta de esclarecer algumas dúvidas mais recorrentes, ter algum tipo de epidemiologia dessa doença tão conhecida e, ao mesmo tempo, tão cheia de paradigmas e de tabus acerca do cuidado, do tratamento, o que pode, o que não pode, o que é mito, o que é verdade, tentar esclarecer alguns pontos para vocês e deixar essa história um pouco mais tranquila para todos, com relação a como a gente pode se prevenir, o que a gente pode fazer, e como na maioria das propostas, a educação é essencialmente a base para que a gente possa compreender e tratar essas doenças, né? Perfeito, Mércia. A ideia hoje é fazer um bate-papo, pessoal, e quem quiser tirar dúvida, perguntar, a gente sabe que vocês já tiveram esse conteúdo, né? As campanhas da CIPA, elas ocorrem sempre, esse é um tema que todas as empresas trabalham, sabemos que não é um tema, assim, muito interessante do ponto de vista, é uma doença grave, né? Mas o que vocês quiserem perguntar, a gente tem alguns mitos para falar também, mas eu vou começar perguntando, Mércia, se você puder fazer a gente fala de um overview, né? Passar por cima, assim, sobre o que é o HIV, a AIDS, para todo mundo ficar na mesma sintonia aqui. Pode ser. Ok, vamos lá. De um modo bem grosseiro e sucinto, a gente tem uma epidemia no início dos anos 80, que após alguns estudos, algumas descobertas, chegamos ao conhecimento de um retrovírus. O HIV é um retrovírus da família Lentividae e que são vírus que essencialmente são conhecidos por um processo lento de incubação. O que isso quer dizer? Que ele fica durante muito tempo no nosso organismo até que alguns sintomas possam começar a aparecer, né? Então, existem algumas situações vinculadas à janela imunológica, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas particularidades desse vírus dizem respeito a esse processo longo de incubação, né? Sempre, ou na maioria dos casos, relacionados a uma infecção sanguínea, uma infecção também no sistema nervoso, e comumente ele faz uma depressão, ele deprime o sistema nervoso e também o sistema imunológico, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a maioria dos óbitos relacionados ao HIV não são por HIV, mas são por doenças oportunistas que se instalam no nosso organismo a partir dessa imunossupressão do sistema, tá? Então, o HIV é isso, ele é um vírus com maior prevalência de transmissão por via sexual, então ato sexual desprevenido, falta de preservativo, transfusões sanguíneas, partilha de seringa, ou qualquer outro objeto pérfuro-cortante. Então, a gente tem uma prevalência muito grande na população adicta, na população de rua, em quem faz uso de drogas injetáveis e que não tem esse cuidado, esse trato de poder trocar esse material e não compartilhar com outras pessoas que podem também estar contaminadas. Perfeito. Em relação à questão da prevalência dessa doença, né?
das últimas vezes que a gente fez essa palestra, tinha um indicativo de um aumento dos casos na população mais velha, né? Nos idosos. Eu não sei se continua assim, se você tiver alguma coisa a respeito de... Também falamos que os mais jovens, porque a nossa geração aqui, da maioria do pessoal, pegou o início, né, do HIV quando era uma doença que assustava mais, assim, né? A gente viu alguns artistas morrendo em função em decorrência disso, e aí as pessoas mais jovens talvez não tenham acesso à gravidade da doença. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da prevalência, se mudou alguma coisa, se é isso mesmo. É isso mesmo, Leonardo. A gente tem lá alguns dados do próprio Ministério da Saúde que traz para a gente aí um aumento bem considerável, 350% entre os anos de 2007 e 2008 para 2019. Então, lá em 2007, a gente tinha aproximadamente 212 casos de idosos, uma população maior de 60 anos, com HIV positivo. E lá em 2019, a gente teve um aumento bem significativo, chegando a bater quase 1.000 casos, 963 casos. Isso se dá a partir de vários pontos. O primeiro, uma taxa de mortalidade que está aumentando. Então, hoje, eu já não tenho mais uma taxa de mortalidade de 65, 60 anos, como a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Essa população vai viver mais. E a indústria farmacêutica colabora bastante para que a gente viva mais. Então, a gente tem lá o Viagra, uma série de medicações que foram trazidas, que foram confeccionadas para que a gente, junto com essa taxa de mortalidade mais estendida, também tenha qualidade de vida, né? Então, o que aconteceu com essa população idosa? Eles começaram a fazer uso dessas medicações, tem uma vida sexual mais ativa, consequentemente, uma maior exposição a todas as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e também, obviamente, ao HIV. Né? Então, houve esse boom, esse aumento muito grande, e, obviamente, a questão da saúde foi discutida, esse número diminuiu, e hoje, novamente, a gente volta para um aumento bem considerável da população jovem. Deixa eu ver aqui um dado para a gente. Em 2020, a gente tinha 36 milhões de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. Dessas, 1,7 milhões era na faixa etária de 0 a 14 anos, sendo que a maior faixa etária de contaminados é de 25 a 39 anos. Então, a gente tem uma população adulto jovem com maior incidência da doença, né? Tendo em vista, obviamente, condições de vida, contexto social, tudo isso, e também essa resistência do jovem, do adulto, que por mais que tenha acesso à informação, a todos os cuidados, ainda evita o uso de preservativo, acredita que o anticoncepcional faz esse papel mútuo, sendo que não, ele só vai evitar ali a gestação indesejável, mas as outras doenças a pessoa está totalmente vulnerável para que seja contaminado. Tá legal. Uma outra questão que é importante, né? Se você puder falar a diferença entre AIDS e o HIV, isso acho que é interessante porque fica um pouquinho de confusão aí na pessoa que é portadora do vírus, se ela tem AIDS e quais as implicações disso. O HIV, como eu falei anteriormente, ele é um vírus, né? Após instalado no nosso organismo, ele pode ou não ir por uma progressão, numa linha progressiva, e chegar a virar a patologia AIDS, que a gente tanto fala. Então, hoje, com todas as possibilidades de diagnóstico precoce, tive um comportamento de risco. Vou até a unidade básica de saúde mais próxima da minha residência. Vou fazer um teste. Hoje, a gente, no Sistema Único de Saúde, conta com os testes rápidos. Eles são super práticos, um furinho no dedo, ou mesmo a própria saliva da pessoa, junto com um reagente,
10, 15 minutinhos, o profissional de saúde consegue fazer um primeiro diagnóstico. Quando isso acontece, a gente faz uma sorologia, que daí é um exame de sangue, que vai ou não confirmar essa carga viral no organismo da pessoa. Ter o vírus HIV não significa ter a doença AIDS, tá? É quando a gente não tem um controle, um tratamento desse vírus, ele vai se alojar no nosso organismo e, como eu falei anteriormente, vai debilitar, vai imunossuprimir o nosso sistema imunológico, fazendo com que outras doenças sejam de maior gravidade. Então, uma pneumonia que numa pessoa saudável, que só tem esse tipo de agravo, tem um nível de agravo, né? E uma pneumonia no paciente que já tem um sistema imunológico deprimido, tem um outro tipo de agravo. Então, a maior parte das doenças que vêm com a AIDS, com o HIV, elas são provenientes dessa queda do sistema imunológico, tá? Então, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença que se estabelece a partir de um tempo que esse vírus já está no nosso organismo. Legal. Uma outra questão que é sempre importante reforçar é a questão das formas de prevenção, né? Eu sei que por ser algo que é mais antigo, mas sempre vale a pena a gente falar, porque às vezes tem uma dúvida ou outra que a gente fica com vergonha de perguntar e a gente está à disposição aqui também pelo chat, se alguém não quiser se expor, tá bom? Ok. Então, essa questão da prevenção, ela é muito importante porque, apesar de toda a evolução farmacêutica, de toda a evolução com relação aos antirretrovirais, que são os coquetéis, que a gente chama, os medicamentos usados para o controle e o tratamento do HIV, ele faz muito mal para a nossa saúde, muito mal. Eu, particularmente, já tive a experiência de, durante um estágio, e tirar um soro que a aluna tirou o acesso do paciente, pendurou a agulha, transfixou na embalagem do soro, e quando eu peguei, eu me perfurei. Então, a gente faz o teste, verifica se tem carga viral ou não, e mesmo que não haja um teste positivo, por precaução, a gente toma durante um mês esses retrovirais. Então, hoje, as pessoas, os adolescentes principalmente, entendem essa patologia como algo que não tem cura, mas que a gente pode viver tranquilamente com ela. E não é bem assim que a banda toca. A gente pode viver, sim, ter qualidade de vida, porém vai estar sempre vinculado a um tratamento que não é fácil, a todo um estereótipo que o nosso contexto social traz. Não sei se vocês têm contato ou já tiveram contato com alguém soro positivo e todo o estigma que está relacionado a essa doença. Então, você vai fazer uma medicação, ai meu Deus, o paciente tem HIV, é soro positivo, já não toca, já não posso entrar em contato com essa pessoa. E não é assim. O melhor modo de prevenção hoje é o preservativo, a camisinha tanto feminina quanto masculina. Ela é a única forma, é o único método de barreira capaz de nos proteger contra o HIV. Fora isso, ter controle de transfusões sanguíneas. Então, se você está hospitalizado, vai fazer uma cirurgia, vai ter que passar por essa troca de sangue, ter todo o cuidado dentro daquela instituição, usar preservativo. Se for fazer tatuagem, colocar piercing, essas coisas que são muito mais da modernidade, que a gente lá atrás não estava acostumado, precisa ter todo o material limpo, estéril, descartável, sabe? Para qualquer procedimento invasivo, até mesmo no consultório odontológico, a gente precisa estar seguro que aqueles equipamentos foram esterilizados, que aquele material vai ser descartado após o uso. Então, essas são as diferentes maneiras que a gente tem de prevenir o HIV, né? Então, se cuidando com relação às relações sexuais, tendo muito controle da nossa saúde com relação a procedimentos invasivos e também procedimentos como tatuagem, piercing, agora essa micropigmentação de sobrancelhas, lábio, tudo isso expõe a pessoa ao vírus, tanto do HIV quanto da sífilis, da hepatite, que são menos tratados, mas são tão comuns e tão prevalentes quanto o HIV.
Legal, Mércia, você tratou num assunto que é importante. A gente está falando mais do HIV, né? Mas se você puder também falar, você falou rapidinho da sífilis, né? A gente geralmente faz essa palestra de ST, e é importante que às vezes a pessoa, então tudo bem, eu tô, cuidei disso, mas descuida de outras coisas. Se você puder só fazer também um overview sobre essas outras ISTs, para também dar uma certa segurança na transmissão. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto disso tudo, Leonardo, é a gente enfatizar que quando a pessoa não tem condição, não tem um plano de saúde, não tem uma possibilidade financeira de buscar acesso a essa educação continuada de saúde, de doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, as portas das unidades de saúde em todos os lugares estão abertas. Nós aqui de São Paulo temos um acesso um pouco melhor do que o pessoal do Norte e Nordeste, mas todos nós, como cidadãos, temos o direito e até a possibilidade, né? Eu acho que isso é muito bom, porque fora do Brasil, por exemplo, esse tratamento do HIV é sempre particular. E aqui a gente consegue ter acesso a isso através da rede pública. Da mesma maneira, todas as outras ISTs. Então, se eu, Mércia, hoje tive um comportamento de risco, posso me dirigir à unidade básica de saúde mais próxima da minha residência e durante o acolhimento de saúde eu vou dizer para um técnico ou para um enfermeiro, olha, eu me expus, tive um comportamento de risco, não usei preservativo e eu quero fazer um teste rápido para saber se está tudo bem. Na unidade básica de saúde, a gente consegue fazer teste rápido para sífilis, HIV, hepatite B e C e, às vezes, toxoplasmose, dependendo da unidade de saúde. Então, lá a gente já consegue ter uma gama de possibilidades para que essa pessoa que teve um contato desprevenido, que se expôs de alguma maneira, e isso não precisa nem ser sexualmente, então, quer dizer, eu sou manicure, estava fazendo a unha de uma paciente, eu tenho aqui um pedacinho da minha cutícula que também não está muito fechado, e sem luva entrei em contato com secreção ou sangue de um cliente que eu não sei qual é a procedência, não conheço o histórico de saúde dele, enfim, eu posso fazer esse teste rápido, tá? A sífilis é uma infecção também causada por vírus, ela também tem essa particularidade de ficar muito tempo em estado latente. O que ela tende? É quietinho, sem sintomas, fica ali no organismo como se nada tivesse acontecido, mas lá dentro, o nosso sistema imunológico, nossos glóbulos brancos, já estão trabalhando arduamente para combater aquela infecção. E aí que começa a vir os sintomas. Os sintomas nada mais são do que o nosso organismo dizendo para a gente, presta atenção aqui, tem alguma coisa errada. Febre é um norteador de infecção. Então, se eu tenho lá no meu banho, na hora que eu tenho contato com o meu corpo, o aparecimento de feridas, verrugas, algum tipo de lesão com edema, inchaço, rubor, que é a que a gente chama aquele calor excessivo na região, alguma coisa está errada. Então, eu preciso procurar um serviço de saúde, seja ele privado ou público, para que eu possa esclarecer da onde veio isso. A sífilis comumente aparece com pequenas lesões e elas vão da sífilis primária até a sífilis terciária com pioras desse quadro. Então, o paciente começa a apresentar lesões, lesões com pus, essas lesões não têm cicatrização fácil, a gente vê uma fadiga muito grande, um cansaço, febre recorrente, tudo isso, tudo que foge do nosso padrão habitual de saúde, seja com febre, com dor, com incômodo, é o norteador de que algo está errado aqui dentro. E aí cabe a nós, como protagonistas da nossa história, da nossa saúde, procurar um serviço com maior brevidade. Algumas pessoas que desenvolvem ISTs só chegam no serviço de saúde quando já estão com o pênis ou a vagina tomados por verrugas, por feridas, e às vezes não conseguem nem tocar. E aí o profissional de saúde vai encaminhar, vai fazer todo o atendimento pertinente àquela situação, aquele quadro clínico, e dar seguimento na unidade.
A maior parte dessas doenças, gente, tem tratamento, é curável, mas precisa de atenção. Então, ao menor sinal de algo diferente no nosso corpo, nas nossas partes íntimas, no nosso bumbum, na nossa virilha, todas essas partes mais quentes são as partes que comumente aparecem essas lesões, essas verrugas, essas feridas. A herpes também é uma infecção muito recorrente, ela pode ser a simplex tipo 1, que vai acometer muito boca, nariz, rosto, ou a simplex 2, que acomete bastante a região genital. Excelente, Mércia, excelente. Você falou duas coisas que a gente geralmente fala aqui, foi bem legal, que está bem encadeado. A primeira é que nós somos os protagonistas, né, das nossas vidas, então é importante que a gente cuide, porque por mais que exista o serviço especializado, a gente precisa tratar da prevenção e também do tratamento. Esse é o segundo ponto, né? Que você tocou também, achei interessante. Quando você comenta que os adolescentes, muitas vezes, essa doença tem tratamento, então não é tão grave assim, a gente fala, baixa um pouco a guarda, né? Não se preocupa tanto com a gravidade. Então, dependendo do público que a gente vai falar, a gente leva para um lado ou para o outro, mas como palestra, sim, acho que é importante falar dos dois. A gente falou da prevenção, que é fundamental, mas caso a pessoa realmente tenha o HIV, não é uma sentença de que não tem cura, não é que não tem cura. Existe um tratamento para a pessoa continuar vivendo. Então, se você puder falar um pouquinho sobre o tratamento, até para dar um certo conforto para quem não tem a outra alternativa a mais, que é a prevenção. Eu acho que o ponto importante da gente tratar, Leonardo, é justamente essa banalização da doença que os jovens e os adolescentes de hoje fazem. Primeiro, por essa questão do tratamento. Quem, como eu, que tenho acima de 30, passou por essa fase dos anos 80 e experienciou realmente todo o tabu que era vinculado a essa doença, todo o estigma que o paciente sofreu. Então, lembra quando a gente falava da lepra? Lá atrás, o paciente leproso, ele ficava isolado, as pessoas não tocavam, separavam as coisas de casa. Por quê? Porque não se sabia exatamente a etiologia dessa doença, o porquê, o que isso traz, o que isso causa. E os adolescentes hoje vivenciam mais ou menos isso com o HIV. Eles sabem que o HIV existe, que está aí, que está lá fora, que eles estão suscetíveis a essa doença, porém, por já existir esse tratamento e eles não terem acompanhado toda a tragédia epidêmica dessa doença lá nos anos 80, eles entendem que, é igual ter pressão alta, eu vou tomar um remedinho de manhã, um remedinho à tarde e tá tudo bem. Só que não, um antihipertensivo, ele não traz metade dos sintomas, dos efeitos adversos e colaterais que um retroviral traz. Então, a adesão desse tratamento também é muito difícil. Por quê? Porque o adolescente, o adulto, o idoso, ele vai ser submetido a esse tratamento pela rede pública de saúde e ele precisa aderir a esse tratamento. Então, os primeiros 10, 15 dias são extremamente dolorosos. O paciente vomita muito, tem muita náusea, tem muita fraqueza, não consegue se alimentar, né? Tem o que a gente chama de inapetência, não sente fome, não adianta tomar nada, que esses sintomas prevalecem por determinados dias aí, por alguns dias, na verdade. Então, eu acredito que falar sobre esse tratamento é alertar a todos que, apesar de ser uma doença com controle, também é um controle muito árduo, é um controle muito doloroso. Não é algo que eu vou tomar um AS na hora do almoço. Eu vou tomar 3, 4, 5 comprimidos enormes que vão me trazer dores de cabeça, cefaleia intensa, que é a dor de cabeça, né, piorada, inapetência, dores no corpo, náuseas. Então, ter a adesão real desse paciente ao tratamento é o que vai definir ou não se ele vai ter uma progressão do vírus ou se a gente vai conseguir uma regressão dessa identidade viral
que está lá sendo mapeada dentro do organismo da pessoa. Então, se eu tenho uma boa adesão ao tratamento, se eu consigo me relacionar bem com o fármaco que foi prescrito, as minhas chances de não desenvolver AIDS são muito maiores do que um paciente que toma um dia sim, 2 dias não. Aí eu vomito, hoje não, hoje eu não vou tomar. Então, essa adesão do tratamento é de suma importância para que a gente possa qualificar essa eficiência, essa eficácia do tratamento a médio e curto prazo. Mércia, agora eu vou entrar numa parte que a gente fala mais sobre os mitos, né? Existem vários mitos a respeito do HIV, que acho que é uma parte que acaba esclarecendo algumas dúvidas, né? O primeiro é, assim, a questão da mulher engravidar, se a mulher que tem o HIV, se ela pode engravidar, e no caso dela engravidar, como que funciona? Ela transmitiria isso pro filho? Existe alguma forma de prevenir? Vamos lá, não. Esse tipo de contaminação é o que a gente denomina como contaminação vertical. É passada de mãe para filho. O primeiro processo da abertura de um pré-natal, seja ele numa unidade básica de saúde ou numa unidade particular, são exatamente aqueles testes rápidos que eu mencionei para vocês. Então, cheguei na unidade, testei, fiz lá um pouquinho de xixi no potinho, as 2 faixinhas apareceram, positivo. Estou grávida. A primeira coisa que o profissional de saúde vai fazer é todos esses testes rápidos com essa gestante. Tive um indicativo de teste positivo, reagente. O que eu vou fazer? Vou fazer um segundo teste, que foi o que eu mencionei para vocês lá atrás. Faço um primeiro teste, confirmo esse teste com um segundo teste, e aí, então, faço um terceiro teste, que é a sorologia, efetivamente o exame de sangue, para saber se essa pessoa tem ou não tem HIV. Se ela tiver, ela vai iniciar, assim como todos os outros usuários, o tratamento com retroviral, garantindo que, a longo prazo, então a gente tem aí essas 40 semanas, que às vezes não são 9 meses, 40 semanas para cuidar dessa pessoa, para cuidar dessa gestante e fazer com que a carga viral fique indetectável. Quando eu tenho um exame onde eu não consigo mensurar o quanto de vírus eu tenho no organismo desse paciente, eu tenho uma carga viral não identificável. Eu sei que ele tem HIV, ele vai continuar tendo HIV, mas ele não vai desenvolver AIDS. E ele também não vai ser passível de contaminação. Então, a mãe consegue ter o bebê, a gente opta, na maioria dos casos, por um parto cesárea, onde a gente consegue tirar o bebê com a bolsa intacta, então não tem essa contaminação tanto de resíduos de secreções quanto de sangue de mãe para filho, e o cordão umbilical permanece intacto. Então a gente consegue prevenir essa contaminação vertical de mãe para filho. E hoje, no Brasil particularmente, quase todos, acredito aí que uma estatística de 80% das gestantes estão tendo acesso aos retrovirais. Então, conseguem fazer tratamento para que a gente possa garantir um parto seguro e um neném sem o vírus do HIV. Ótimo. Uma outra questão que é essa mito ou verdade aqui, esse aqui, como é uma coisa mais antiga, a maioria das pessoas já sabe, mas você mesma comentou que tem um certo preconceito, assim, sabendo que a pessoa tem AIDS, né? Como que seria a transmissão? Por exemplo, aperto de mão, abraço, beijo, ou de repente a roupa da pessoa. Isso transmite o HIV? Não transmite? Existe algum risco? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que é importante a gente levar em consideração é que esse vírus ele tem um tempo de vida muito pequeno em ar ambiente. Então, ele fica ali 48 horas. Se passar por uma desinfecção do local, ele nem permanece vivo. Então, a gente precisa ter em mente
que essa contaminação só vai ocorrer se nós estivermos expostos. Então, o que é uma exposição? Um machucado no meu dedo, uma ferida aberta no meu corpo, uma gengivite ou uma afta aberta na minha boca, que entre também em contato com secreções ou sangue da pessoa contaminada. Então, não tenho nada na minha mão, a pessoa também não tem nada na mão dela, está saudável, com a pele íntegra, posso cumprimentar, abraçar? Sem problema algum. Não vai existir nenhum tipo de contaminação pele com pele, a não ser que exista alguma ferida, alguma fonte de entrada para esse vírus dentro do nosso organismo. Já não posso dizer a mesma coisa com tanta convicção de um beijo, porque se a pessoa tiver um machucado, digamos que a pessoa use aparelho, e aí naqueles momentos de manutenção, que aperta, que machuca, fica sempre uma feridinha aqui na boca, beijei uma outra pessoa que tem o vírus que tem AIDS, ele pode me contaminar? Sim, porque se ele também tiver uma ferida aberta na boca, um espaço para a saída dessa secreção, ou mesmo desse sangue, e entre em contato com o meu organismo, a probabilidade, a possibilidade de uma contaminação existe. É pequena? É menor do que se de repente eu tiver uma relação sexual desprevenida? Sim, com certeza. É menor do que se eu fizer uma transfusão de sangue com sangue contaminado? Sim, com certeza. E aí um adendo, quando eu falo lá atrás, se o paciente for passar por uma transfusão de sangue, mas Mércia, como que eu vou garantir isso? Quem garante isso são as instituições de saúde. Tanto que quando a gente vai doar sangue, existe um questionário bem amplo lá, perguntando quantos parceiros sexuais no último ano, se eu fiz tatuagem, se eu coloquei piercing, se eu fiz algum tipo de transfusão sanguínea, se eu passei por cirurgia ou procedimentos invasivos. Por quê? Porque antes de qualquer sangue ser disponibilizado para uma pessoa, ele é testado. Então, além do doador ser testado, tem que estar sempre com os exames periódicos em dia, garantindo que está saudável, que não teve nenhuma contaminação. Esse sangue também é testado pós retirada do paciente, para que só assim seja infundido num caso de necessidade. Então, nenhuma bolsa de sangue, nenhuma transfusão de sangue acontece sem essas várias etapas. Que o paciente seja testado, que o sangue seja testado e que o paciente que vai receber esse sangue esteja nas condições adequadas para que não haja nenhum tipo de intercorrência. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Olha, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Uma é mais sobre curiosidade. Tem uma noção de ordem de grandeza de quantos % da população hoje estão contaminadas, e qualquer pessoa pode chegar em qualquer posto de saúde, em qualquer momento, mesmo sem justificativa, e falar, putz, eu quero fazer o teste rápido. Consegue fazer? Consegue, de fato? É Franklin, né? Isso. Franklin, boa tarde. Todas as pessoas, todos os usuários de saúde têm o mesmo direito. Esse é um dos princípios do SUS, equidade. Então, ainda que você disponha de um convênio médico, sempre vai ter uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Elas são regionalizadas. Pode ser que, de repente, você vá passar numa mais próxima aí do seu trabalho e eles te perguntem, onde você reside? Eu moro em São Paulo, capital. Não, você não pode passar aqui. Mas sempre, 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 uma unidade de saúde mais próxima da sua casa estará de portas abertas para que você tenha acesso a esse tipo de teste. E sim, você pode chegar na unidade básica de saúde e dizer, tive um comportamento de risco. O profissional de saúde, ele não precisa entrar em detalhes contigo do que é ou não é um comportamento de risco. Então, digamos que você tenha se cortado com uma agulha que você não sabe a procedência, não sabe se alguém usou, se não usou. Isso é um comportamento de risco, tanto quanto tive uma relação sexual sem preservativo, tá? Então, você consegue sim testar. Tanto o homem quanto a mulher consegue testar em qualquer unidade básica de saúde. E quanto aos dados, Franklin, foi o que eu falei para vocês lá atrás. Em 2020,
a gente tinha 36 milhões de pessoas no mundo contaminadas pelo vírus do HIV. Dessas 36 milhões, 1,7 milhões é uma população de faixa etária de 0 a 14 anos. E a maior parte dessas pessoas contaminadas, desses 36 milhões, tem de 25 a 39 anos, tá? Mundialmente, a África do Sul é o país com maior prevalência do HIV. Tem lá aproximadamente 7,8 milhões de pessoas contaminadas. E aí entra todos os fatores que a gente já discutiu. Contexto social, vulnerabilidade, questões financeiras. Essa população da África, eles são extremamente pobres, extremamente vulneráveis e, obviamente, não têm o mesmo acesso à saúde e nem à educação que a gente tem aqui. Então, as formas de contágio, de contaminação, tanto da contaminação vertical quanto a contaminação, por via sexual ou procedimentos invasivos, até mesmo lá na clínica médica, nas questões de saúde, elas são muito prevalentes, porque as condições são muito precárias, né? Atrás da África vem a Índia com 2,3 milhões. Olha a diferença, quase 5 milhões de pessoas contaminadas. E depois da África, a gente tem Moçambique. Perdão, depois da Índia, a gente tem Moçambique, que também é parte ali da África, e tem lá 2,1 milhões de pessoas contaminadas. Em 2021, a gente teve aí 73% da população contaminada com acesso aos retrovirais. Então, o número aumenta, mas a quantidade de pessoas com acesso aos tratamentos também tem aumentado consideravelmente. Legal. Oi. Pode falar, Fábio. Eu queria fazer uma pergunta referente ao diagnóstico. O exame, o hemograma completo, né, que a gente faz habitualmente aí para qualquer outro motivo, ele também consegue diagnosticar a presença? Não, Fábio, o hemograma completo, ele vai nos trazer informações pertinentes aos componentes sanguíneos. Então, as suas plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, ele pode sim diagnosticar que tem uma infecção no seu corpo, mas ele nunca vai poder ser categórico para te dizer que essa infecção diagnosticada a partir de um aumento dos seus leucócitos ou dos seus glóbulos brancos é o HIV. Para isso, a gente usa um exame específico chamado sorologia. Essa sorologia pode ser para AIDS, pode ser para herpes, pode ser para sífilis. São exames específicos onde a gente vai mensurar os anticorpos relacionados a esses vírus. Então, se o nosso organismo tem ou não tem e que quantidade eles estão no nosso sangue. Entendi. Obrigado. Tá. E aí, se você quiser saber, se você tem curiosidade, se você nunca fez um exame para diagnosticar esse tipo de coisa, numa consulta com um clínico geral, você pode falar, doutor, eu tenho algumas curiosidades, eu gostaria de saber como está a minha saúde como um todo. O senhor poderia, por gentileza, pedir algumas sorologias? E aí ele coloca as mais recorrentes, hepatite, sífilis, herpes, e você tem um diagnóstico completo com relação a essas ISTs. Pessoal, se mais alguém tiver pergunta, pode perguntar, tá? Fiquem à vontade. Nessa semana, não sei se vocês viram, na internet saiu uma matéria sobre uma mutação, né, do HIV. Não sei se você viu, Mércia, sobre isso. Eu vi sim. Ele tem acontecido. Está bem recente, né? A gente está numa época de pandemia, com o vírus aí que toda hora muda, né? E a gente agora tem uma mutação também do HIV, né? Então é preocupante isso, né? Também ouvi nas últimas semanas uma questão relacionada à hepatite, principalmente vinculada à saúde infantil. Um novo tipo de vírus, uma nova cepa.
é difícil a gente falar disso como antecipando algo que ainda não foi estudado. É a mesma coisa do Covid, né? A gente sabe o que ele faz, como aconteceu, mas a gente não sabe a longo prazo, até mesmo o que essas vacinas que a gente tomou vai fazer no nosso organismo. Então, essas novas descobertas, elas tendem a caminhar em passos lentos, né? De acordo com a ciência, então, vão, de alguma forma, mapear esse novo genoma, entender aonde esse novo vírus vai mudar. A genética do vírus da AIDS, gente, ele é muito complexa, né? Ele atua no RNA viral, tem todo um norteador lá. Quando a gente vai falar num curso de enfermagem, de medicina, a gente vai muito mais a fundo nessas particularidades. E todas as mudanças que acontecem demandam um estudo muito aprofundado disso, sabe? Para fazer uma vacina nova, para ter um tratamento novo, para descobrir uma situação pertinente àquela doença, tudo isso demanda tempo. Infelizmente, a gente só vai ter um panorama real dessas novas mutações a hora que eles conseguirem mapear tudo e entender, olha, esse novo vírus não vai reagir com o retroviral que hoje eu tenho no mercado. Eu brinco que a indústria farmacêutica é muito perspicaz nisso, né? Então, eles têm ali sempre uma artimanha, uma carta na manga. Tem um novo vírus? Com certeza eles têm um novo remédio. Só que isso tem um custo, isso tem uma patente, tudo isso é uma grande conspiração ali para que a política e o dinheiro aconteça, né? Mércia, deixa eu aproveitar, você falou da transfusão de sangue, né? A gente fez uma palestra de doação de sangue. Quando a pessoa doa sangue, ela é feito esse exame no sangue, se para que possa, de repente, né, não passar para frente um sangue contaminado. Mas existe uma janela, né? Por exemplo, quando a pessoa foi infectada até aparecer nesse exame, né? Isso. A gente costuma falar que essa janela imunológica tem uma duração de aproximadamente 30 dias, mas existem vários estudos, vários artigos científicos que defendem um tempo muito maior dessa janela imunológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tive um comportamento de risco, ou sei lá, fiz uma tatuagem num lugar não muito confiável, e num dado momento eu vou lá no posto de saúde e faço um teste rápido. Esse teste rápido deu negativo. Mas eu tenho aí, desses 30 dias até 6 meses, uma janela imunológica onde, lá na frente, esse vírus pode aparecer na minha corrente sanguínea. Então, por que dos testes? Por que de todo aquele questionário tão minucioso e tão intimista, né? Eu vou fazer uma boa ação, eu tenho uma intenção bacana de ajudar o outro e tudo mais. Às vezes eu tenho um tipo raro de sangue, eu vou lá, tudo bem, e aí a enfermeira chega e me acaba comigo com um monte de perguntas. Mas quantos parceiros sexuais você teve esse ano? Mas você doou sangue? Você passou por um procedimento invasivo? Por quê? Porque essa pessoa que coloca lá, que tem uma vida sexual promíscua, que está vulnerável a doenças sexualmente transmissíveis, infecções sanguíneas, ela vai ter esse sangue analisado de uma outra maneira. Ou ela não vai doar o sangue naquele momento. Então, quando eu vou doar o meu sangue num banco de sangue e falo para o cara lá, olha, eu fiz uma tatuagem tem 3 semanas, pode ir embora. Eles não vão aceitar esse sangue que supostamente pode ter tido um comportamento de risco também. Pode ser proveniente de um comportamento de risco também. Então, por isso, tamanha minúcia, tamanha precaução, para que a gente também não tire uma bolsa lá, você vai ficar lá um tempão coletando aquele sangue, sai quase meio litro de sangue a cada doação, e depois esse sangue vai ser desprezado. Então, a gente tem muito cuidado com o questionário prévio e também com o exame pós-doação. Esse sangue vai ser testado, tá tudo ok, beleza, vamos embora, a gente parte para a transfusão sanguínea. Mércia, essa avaliação com relação na parte de doação de sangue, ela é recente, né? Porque eu tenho parentes que
receberam transfusões de sangue, na época não tinha esse controle todo, e infelizmente são pessoas que são contaminadas hoje, não com HIV, mas com outras doenças. Sim. Camila, antes a gente não tinha, não que não tinha, acho que não posso colocar dessa maneira, mas a precaução era menor, né? E como eu disse anteriormente, tudo a gente vai mapeando, vai conduzindo. Então, ninguém esperava. Quando eu fiz faculdade e a gente tinha lá um panorama de tragédia, epidemia, catástrofe natural, e a gente ouvia que não importa o que você faça, num período de pandemia, de epidemia, tragédias, você vai ser locado na onde precisar. E a gente passou por tudo isso dando risada, como assim, catástrofe, não, no Brasil não tem isso e tal, tal, tal. E quando veio o Covid, eu particularmente tive que me reinventar. De uma unidade básica de saúde, fui parar numa UTI do Covid. E sem muita chance de dizer quero ou não quero. Estávamos lá, na linha de frente, colhendo suave, fazendo testes, enfim. Então, hoje, certamente, a gente tem muito mais cuidado. Existe toda uma proposta acerca da segurança do paciente. Então, se vocês forem ver, tem lá 9 certos, nome, data de nascimento, a medicação, a via, tudo isso influencia e muito no como vai ser executado esses procedimentos. Então, para doar sangue hoje, você passa por essa avaliação muito criteriosa e pós-avaliação existe também um controle desse sangue. E, claro, as pessoas que foram contaminadas lá atrás, que têm sífilis, que têm hepatite muito comum, né, por falta desse cuidado, foram prejudicadas e certamente não passariam por isso, tendo a vigilância epidemiológica que a gente tem hoje, os cuidados que a gente tem hoje, enfim. São novos tempos e as medidas também vão sendo aperfeiçoadas. Você deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se a Vanessa quer perguntar ou outra pessoa. Se ninguém for perguntar, eu vou só fazer uma colocação. A questão da varíola dos macacos que o pessoal tem falado, né? Não sei se você tem conhecimento sobre isso, começou muito parecido com a questão do HIV, né? Eu não sei se você concorda, né? É um susto e tal, mas o que me parece é que a forma de transmissão é mais fácil de você controlar, né? Porque a cada coisa que aparece assusta um pouco, que é o novo Covid, todo mundo fica preocupado, mas aparentemente tanto o HIV quanto essa varíola dos macacos a gente consegue controlar melhor, né? Eu vou sempre bater na tecla, Leonardo, que educação é a base de tudo. A gente fala muito de saúde, mas o processo todo se dá através da educação. Porque é fácil para mim, como profissional da saúde, discorrer sobre isso, mas é extremamente complicado para um adolescente falar sobre essas situações dentro de casa. Ainda é. Ou ainda é difícil a gente ter essa abertura dentro das empresas, como vocês, de uma maneira muito bacana, trazem. Essa educação permanente, essa educação continuada é a nossa única arma, porque o tempo todo eu começo a trabalhar de manhã dentro de um protocolo na unidade básica de saúde, principalmente relacionado ao Covid, à tarde mudou e à noite já é outro. Então, se eu não estou o tempo todo ali, não, hoje a gente vai fazer a AstraZeneca, mas a reação adversa, o efeito colateral dela é esse. Então, eu tenho que estar orientando o meu paciente quanto a isso, isso e isso. Surgiu um outro tipo de vírus do HIV. Que vírus é esse? Qual é a forma de prevenção? Esse daí posso contaminar através de fluido corpóreo? É só o suor, só o sangue? Como que isso funciona? Então, é o tempo todo dentro de uma atualização contínua, a gente trazendo esses assuntos, lidando com eles dentro da linguagem mais pertinente possível. Então, não adianta eu vir aqui hoje e falar para o público a linguagem dos retrovirais, sendo que o nosso intuito é outro. É a prevenção, é a promoção da saúde, é o tratamento. Então, cada eixo dentro de uma linguagem específica e usando a educação como método mais efetivo para isso. Excelente.
Mércia. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, Franklin, ou o pessoal, se não, passo para você, Mércia, fazer as considerações finais, tá? Para a gente encerrar. E acho que foi bem proveitoso, a gente conseguiu tratar de assuntos de uma forma, com algumas coisas novas, né? Apesar de ser um assunto já que a gente reforça todo ano, até pela importância que ele tem, né? Eu acho que alguns pontos cruciais desse discurso de hoje aqui seria, primeiramente, o acesso a essa rede de apoio. A rede existe, ela está lá fora e muitas vezes a gente não tem acesso a ela. A gente não tem a real dimensão do quanto o SUS é importante para nós brasileiros e do quanto ele margeia e cuida dessas infecções, dessas doenças, de uma maneira única, acessível e totalmente disponível a todos nós, indiferente de raça, credo, cor, idade, está ali, é para todos e a gente tem acesso. A melhor prevenção ainda continua sendo métodos de barreira, camisinha feminina, masculina, tomar cuidado com esses procedimentos que eu listei para vocês. Vou fazer uma tatuagem, ok, bora lá, mas num lugar de credibilidade, com materiais estéreis, descartáveis, que você veja ali o profissional abrindo, bonitinho. Todas essas precauções, elas começam a acontecer e ter um maior valor quando a gente sabe delas. E hoje a gente sabe. Então, se eu tenho filho, filha, adolescente, vamos conversar, vamos instituir a importância desses processos preventivos, não só para evitar uma gestação indesejada. A gestação é importante? Muito. Pode mudar totalmente a vida de um adolescente. Porém, o HIV/AIDS vai mudar a vida desse adolescente de uma maneira muito mais drástica, né? E também desmistificar essa questão, esse preconceito, esse tabu que ainda existe. Então, o nosso não verbal grita. Às vezes eu não falo uma coisa, mas o meu corpo expressa com a maior perspicácia possível que eu ainda tenho nojo, ainda tenho medo, ainda não estou disposta a tocar aquela pessoa, a estar perto daquela pessoa, a partilhar de ambientes com aquela pessoa. E tendo em vista que a gente faz essa palestra para o ambiente corporativo, para o mundo corporativo, ter uma pessoa soro positivo no meu convívio é também lidar com essas particularidades de maneira humana, de maneira ética e de maneira empática. Poxa, eu não gostaria que alguém destratasse o meu filho ou meu pai porque ele tem uma doença transmissível, mas eu também preciso entender que aquela pessoa é um ser humano, que ela tem sentimentos, que às vezes da minha parte, uma careta, um movimento maior de repulsa vai fazer com que até o tratamento daquela pessoa seja cortado. Durante a epidemia, a gente viveu aí margens drásticas de aumento de depressão, suicídio ou mesmo ideação suicida. E quando a gente fala do outro, sem o tato pelo outro, a gente está dando uma margem muito grande para que esses processos aconteçam. Ah, mas eu não tenho nada a ver com a dor dele. Tenho sim. Porque quando eu falo, eu mexo na ferida que é do outro. E às vezes a pessoa está passando por um processo de aceitação, ainda está na adaptação do remédio, está perdendo peso, está emagrecida, está triste, está com a autoestima lá embaixo. E eu vou e faço, ainda que não com palavras, mas com gestos, um movimento de não, para mim não dá. Eu não quero trabalhar, eu não posso sentar em outro lugar, não quero sentar do lado do fulano. Então, mais do que entender essa patologia, começar a nortear alguns processos de cuidado, de carinho e de olhar um pouco mais carinhoso para o outro, para o nosso irmão, para a pessoa que está ali do nosso lado trabalhando diariamente com a gente. Palavra é empatia, né? Empatia, totalmente. Pessoal, agradecer a todos vocês, a gente está chegando ao finalzinho aqui, fazendo as considerações finais, né, Léo? Não sei se você tem mais alguma pergunta ou se alguém também tem mais alguma pergunta. Mércia, você quer fazer alguma consideração final?
Tranquilo, Era isso acho mesmo. que a bandeira é essa, é a gente cuidar disso com educação e com acesso a essas informações e tentar deixar um pouquinho de lado esses paradigmas acerca da doença. Perfeito. Pessoal, então, mais uma vez, obrigado e parabéns a vocês por essa oportunidade de passar todos esses conhecimentos aos colaboradores da Aure. Muito obrigada a todos. Obrigado, Obrigado. Grande abraço, pessoal. Valeu, Obrigada. pessoal. Obrigada, Mércia. Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.